Os irmãos encontraram? Está escrito assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto viram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Amém. Os irmãos podem se assentar, quem puder. Queridos irmãos, aqui, peço a atenção de todos, aconteceu uma situação bastante constrangedora, um desastre, morte de um casal, dá a entender que foi tudo no mesmo dia, poucas horas, de um para com o outro, de um para o outro, simplesmente porque não atentaram para a palavra do Senhor, não vigiaram com seus pensamentos e com a influência de Satanás. A igreja no começo, a igreja primitiva, ela tinha uma esperança do arrebatamento da igreja, que seria algo breve, que aconteceria em pouco tempo, não ia demorar. E segundo os estudiosos, esses irmãos, eles, por entender que não ia poder desfrutar de tudo aquilo que eles tinham, tiveram então a intenção de não reter para si, mas compartilhar com os necessitados aquilo que eles tinham. E aqui nós, no capítulo 4, fala de algumas pessoas que venderam os seus bens materiais, e não tinha pessoas com carência financeira entre eles, os irmãos ali daqueles dias. E claro, quando se faz essas coisas, é muito comum as pessoas receberem elogios por causa essa iniciativa de ajudar alguém, distribuir o que se tem, porque
pegar o que você tem e passar para as pessoas não é algo muito fácil de se fazer. E não é pela quantidade que se tem, vai depender do grau de apego que se tem pelos bens materiais. Eu não sei se vocês sabem que os maiores dizimistas da igreja são as pessoas que menos ganham. Questão de quantidade. Se você pegar aí 50 irmãos que ganham acima de 10 mil reais e 50 irmãos que ganham apenas 3 mil reais, você, 50-50, vai encontrar uma quantidade maior de irmãos do que ganha a partir de 2, 3 mil, do que daqueles que ganham 50, que ganham 10. Então, contribuir na igreja, contribuir no reino financeiramente, não é pela quantidade que se ganha, é pela disposição do coração. Ser generoso. Você vai encontrar a maioria dos aposentados, seja daqui ou de outra igreja, a maioria dos aposentados são dizimistas, pensionistas, a maioria são dizimistas e ofertantes, pagando aluguel ou não pagando, tendo enfermidade ou não tendo, a maioria são dizimistas. Entretanto, as pessoas mais jovens, mais ou menos entre 25 e 35 anos, é uma fase que menos você vai encontrar pessoas dizimistas, é uma fase que menos são fiéis. Não quer dizer que não tem, mas a fase jovem, entre 25 e 35 anos de idade, é onde você encontra a maior parte dos que não contribuem. Então, as pessoas fazendo bem, contribuindo, sendo generosas, ajudando os necessitados, tem elogio, é reconhecida como pessoas piedosas e que ama o próximo. Claro que às vezes faz por outros motivos. E um casal, Ananias e Safira, eles têm uma herança e vende. Mas eles não estavam preocupados, não era com a distribuição. Estava preocupado com o próprio nome. Então nós vamos dar apenas uma parte. Isso não é dízimo e não é oferta e não é coleta. Todo mundo estava fazendo isso voluntariamente. Lê no capítulo 4. Então eles também, querendo dar uma de generosos, fazer frente ali, vende. Mas a ideia é o seguinte: quando eu falar para Pedro que eu estou dando dinheiro total da herança, não tem para ninguém. Eu não estou dando uma parte. Essa seria a interpretação de Pedro. Eu estou dando tudo. Mas, mulher, vamos combinar entre nós aqui. Vamos apenas dar uma parte, mas vamos falar que damos tudo. Vai ganhar honra com isso. Então chega até Pedro e fala: está aqui, Pedro, o valor total. Combinaram entre os dois, chegaram com aquele dinheiro, colocaram ali aos pés, o valor aos pés de Pedro. Pedro ali, como estava sendo um líder ali no começo da igreja, e Pedro fala assim: Ananias, por que você deixou Satanás colocar em seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você guardando, não estaria no seu domínio, no seu governo, se você ficasse com o dinheiro todo para você? Por que você fez isso? Mentisse. Você não mentiu aos homens, Ananias, você mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ananias, quando ouviu essas palavras, ele caiu e morreu. Naquele momento, então, um grande temor veio entre os que ouviram. E levantando alguns jovens que estavam por ali, rápido providenciou meio de levar ele para fora e sepultá-lo. Passando um espaço mais ou menos de 2 a 3 horas, chega a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido, como está registrado aqui na Sagrada Escritura. E Pedro fala: olha, foi por X mesmo que vocês venderam? O valor total é esse. E ela, sendo conivente, concordou, fez ali aquele combinado. Sim, está vendo esses homens aí? Acabaram de sepultar o seu marido e vai sepultar você também. Por quê? Porque ela tinha mentido juntamente com ele, se conformou, concordou.
E caiu a mulher, foi levada sepultada, e aconteceu um grande temor por causa dessa coisa horrorosa que tinha acontecido ali. Então nós devemos atentar para esse texto e aprender algumas coisas que eu anotei aqui para você. Primeiro, é que Satanás encheu ou colocou no coração daqueles dois para que eles mentissem diante de Pedro, dizendo que tinha vendido pelo valor, sendo que foi outro e tinha levado o valor total. Olhando para este ângulo de que Satanás encheu o coração de Ananias, algumas pessoas poderiam colocar culpa em Satanás, a culpa no inimigo, porque foi ele que colocou no coração de Ananias para que ele mentisse. Logo, se a culpa for de Satanás, vamos tirar a responsabilidade do homem. Se tirássemos a responsabilidade do homem, não culpando o homem pelos seus atos, logo, Satanás que levaria toda a culpa e o homem não levaria nenhum tipo de penalidade, porque foi o inimigo que colocou. Entretanto, o inimigo não consegue colocar em nós, principalmente como Ananias e Safira, que fazia parte da igreja, o inimigo não consegue colocar em nós, se a gente não permitir que ele coloque. Por isso, o segundo ponto da mensagem primeiro Satanás colocou isso no coração dele. Só que, por que é que Pedro, ao invés de colocar a mão na cabeça de Ananias e de Safira, e orar por eles, repreender os demônios, por que Pedro não faz isso? Primeiro, porque eles não estavam possuídos por demônios. Eles não estavam inconscientes. Eles não estavam dominados. Eles estavam apenas influenciados pelo mal. Estavam influenciados por Satanás. E a Bíblia sempre nos alerta. Paulo chega a dizer em Efésios: não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo não é ficar possuído, não é ficar possesso. Dar lugar ao diabo, fazer isso aqui. Claro que Ananias e Safira, eles já tinham essa tendência a ser apegado ao dinheiro. O comportamento deles é de quem era apegado. E o inimigo vai tentar você sempre naquela área que você é fraco. Todos nós aqui somos tentados pelo adversário em alguma área da vida, mas o inimigo não perde tempo nos tentando naquilo que ele sabe que não vai fluir, que a gente não vai dar a bola, como diz o ditado. Ele sempre vai nos tentar naquela área que ele vê uma probabilidade de nos alcançar. Então pensa aí com você nessa noite, qual é a área que o inimigo sempre fica me tentando? Vamos lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 25. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Paulo está falando para crente. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha o contexto, o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Continua. Aquele que furtava, não furte mais. Volte ao versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Continua. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, arrume emprego, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, não é apenas para si, com os que tiver necessidade. Continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, imunda, palavrões, palavras feias, mas só o que for bom para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Enfim, isso aqui dar lugar ao diabo. Roubar, furtar,
adulterar, mentir, são obras da carne. Mas por que é dar lugar ao diabo? Vamos entender o oposto. O que é dar lugar para Deus? É orar, jejuar, ler a Bíblia, vir à igreja, amar. Isso é dar lugar a Deus. Agora, o que é dar lugar ao diabo? É fazer as obras da carne. Mentir, roubar, trair, viver uma vida imoral, viver contendendo, brigando, dando lugar à carne. Você está permitindo que o inimigo entre por essas vias na sua vida, e você não viva mais sobre o governo de Deus, mas segundo o governo de Satanás. Então, antes de alguém ficar possuído, esse alguém é influenciado. E influenciado, você está com a sua consciência lúcida. Você sabe o que está fazendo. O que talvez você não, ou alguém, ou nós, não conseguimos discernir, é que isso que está na nossa mente, não é apenas algo natural, como alguns entendem, mas sim o inimigo contribuindo, trabalhando dentro das nossas próprias fraquezas. Então ele era culpado de mentir, porque ele estava governando a sua própria consciência. Ele sabia o que estava fazendo, e ele sabia que era mentira. E mentindo, até as crianças sabem o que é mentir. E sabe que mentir é errado, é pecado, é imoral, mexe com o caráter. Viver mentindo é um dos pecados que na Bíblia tem em maior quantidade. A Bíblia fala muito, sem contar que a palavra mentira usa diversas maneiras, e quando se fala de fingido, quando se fala de hipócrita, está falando de mentira, porque tem diversas formas de mentir. Mente-se quando se finge, quando você finge para prejudicar, quando você finge para que a pessoa interprete uma coisa diferente do que é. Por exemplo, você está lá no ônibus. Quem aqui pega ônibus aqui? Hoje quase ninguém anda de ônibus, né? Você está lá no ônibus e chega a senhorinha com a bengalinha, e você percebe que ela está entrando, e porque está o lugar dela já cheio de idosos, você sabe que você está perto das cadeiras dos idosos, então você não tem ali, entre aspas, não é forçado a se levantar, mas você está perto ali que aquela idosa, aquele idoso está esperando uma oportunidade no banco dela, mas você também pode se levantar. Aí você vai lá e fecha os olhos, finge que está dormindo. O que aquela senhora, aquele senhor vai pensar? Que você está dormindo, e é o que você quer que a pessoa pense. E você fecha seus olhos, fica ali, porque não quer ficar de olhos abertos, porque é feio para você. Está perto da cadeira dos idosos, mas a cadeira dos idosos está ocupada ali no ônibus, no metrô, não em algum lugar, e você então fecha os olhos, fingindo que está dormindo. Isso é mentira. Isso é mentir com atos. Sabe? De manhã cedo, a mãe vai acordar o filho. Filho, acorda, o filho está lá. A pessoa até fica mole. Quer que o outro imagine que ele está num sono profundo. Tem gente que ronca sem dormir, irmão, de propósito, para que o outro pense, não vou perturbar ele. Isso é mentira. E aí a gente leu aqui 2 vezes, né, em Atos. Então, pense bem, toda vez que você conscientemente mente, está dando lugar ao diabo. Quando a gente mente consciente, porque você pode mentir porque alguém te enganou, você está dando lugar ao diabo. E está andando para o caminho de ser um réu para ser repreendido. Então eles mentem. Vamos ver então o próximo passo. Mentir para Pedro foi a mesma coisa que mentir para Deus. Ananias e Safira não chegou assim: ó Espírito Santo, ó Deus, eu estou dando aqui o dinheiro total, foi o valor total do terreno. Não, mas Pedro falou: você não mentiu para mim? Você mentiu para o Espírito Santo? Mas como assim? Eu falei: foi com você, Pedro, o valor. Pedro, quem era Pedro? Pedro era uma autoridade na igreja. Pedro era representante de Jesus. Quando você faz algo contra o representante no reino de Deus,
é contra o próprio Deus que você está fazendo. Por isso é muito perigoso. Lembra de Saulo quando está indo no caminho? Vamos pegar aqueles crentes, aquele povo do caminho. Eles estão com a heresia, eles estão, aquela seita aí do caminho. Vamos desfazer, vamos desmanchar. Ele não está dizendo, ó Jesus, eu estou combatendo contra ti, Jesus dos crentes, ó Espírito Santo, ó Deus. Ele não pensou nisso. Mas ele estava lutando contra quem? Contra uma instituição que foi levantada pelo próprio Jesus. Era obra de Deus. Então isso é tão perigoso, que quando na igreja, vamos dar um exemplo, vamos supor que o pastor tem um projeto para a edificação da igreja, e a gente, sem entender que aquilo é algo de Deus, a gente fala, isso é coisa do homem, isso é coisa de Satanás, sem discernir que aquilo é o próprio Deus colocando no coração do pastor, você estará lutando contra o próprio Deus. Isso é muito perigoso. Por isso a gente precisa discernir, Senhor, me dá direção. Será que eu não estou pensando errado? Por que é que tem que ser o outro que está errado e não eu? A gente tem que sempre pensar isso. Por que é que eu estou certo na interpretação do que ouço, daquilo que vejo? Por que é que eu estou certo e o outro está errado? Eu tenho que parar para pensar. Se eu não estou lutando contra o próprio Deus. Não estou dizendo que você nunca possa criticar ninguém. Não é isso. Agora, antes de criticar, tem que observar se, querendo ou não, não é o próprio Deus. Lembra de Jesus que ele disse assim, olha, no juízo final ele vai dizer, no julgamento vai dizer assim para algumas pessoas, para que apartasse dele, porque eles tinham deixado de visitá-lo. Tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me vestiste. Tive enfermo e não fosse me visitar. Senhor, quando foi que nós te vimos assim e não te ajudamos, não compartilhamos? Vai dizer assim, olha, vocês que deixaram de fazer a um dos meus irmãos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então muitas vezes nós estamos lutando contra o próprio Deus e a gente acha que não está lutando. E lutar contra Deus, imagina quem é que vai perder. Quem vai ganhar no final? É nós ou Deus? E eu estou falando aqui, não é o ímpio se levantando contra a igreja. São as pessoas conhecedoras da palavra. E a gente às vezes não toma esse cuidado. Então lutar contra representante, ou algo que é o próprio Deus que está fazendo, a gente precisa abrir os olhos. Porque lutar contra Deus, resistir a Deus, o próprio Deus vai nos resistir. Terceiro, mesmo sob influência maligna, a responsabilidade é pessoal. E sendo pessoal, a responsabilidade pessoal, Deus nos julgará. O inimigo me tentou para fazer, mas quem vai ficar preso vai ser você, vai ser eu. Quem vai ser punido, quem vai ser castigado, quem vai ser repreendido? Tentem imaginar. Quem aqui já leu o livro de Jó? Quem aqui já leu o livro de Jó? Jó tem 4 amigos. E desses 4 amigos, 3 desde o começo, perturba a vida dele. E no final Deus dá uma repreensão aos 3 e não ao 4, que aparece por nome de Eliú. Então Deus repreende duramente eles, apesar que Jó foi mais repreendido do que eles. Mas tudo bem. Vocês analisando, não sei se você leu, prestando atenção, aqueles homens dentro daquela situação só pode ter sido enviado por Satanás para falar o que falaram de Jó. Mas no final você não vê Deus falando contra Satanás, porque apesar do inimigo usar pessoas, por exemplo, Davi foi incitado pelo diabo a enumerar o povo, e no final o povo é que sofreu, e Davi que foi repreendido, ao invés de Deus falar, vou te libertar, Davi, dos espíritos maus. Até porque libertação de influência maligna não existe.
Porque todos nós podemos, por mais que sejamos fiéis, ou lutamos, oramos, vigiando, essa tentação é a tentação que Jesus passou igualmente em nós, a externa e não a interna, porque a interna Jesus não poderia passar, senão ele teria sido contaminado. Então, essa tentação externa que Jesus em tudo foi tentado como nós, essa externa que vem de fora para dentro, não nos governará se a gente não permitir que essas coisas entrem em nós. Então, você de vez em quando vai ver que você vai passar por tipo de tentação. Quem aqui dirige? Quem aqui dirige ou pilota? Quem dirige? Imagina que você está indo, eu nunca passei por isso, mas a gente percebe que é fácil os motoristas passar. Você está indo aí, e aí com aquela vaidade, aquele incômodo, que hoje o povo incomoda com tudo, até com cinto de segurança, né? Quanto mais você é vaidoso, você se incomoda. Você coloca o cinto, se pudesse nem usar o cinto, porque pensa que o cinto é só um enfeite daqui, aí você vai lá assim, o cinto, vai, de repente, o camburão da polícia. Aí você já mente fingindo que estava com cinto e puxa aqui rapidinho. A polícia vai pensar que você já estava com cinto, certo? Mas você não estava, mas você quer que a polícia pense. Porque se a polícia pensasse o contrário, teria visto e tinha multado você. Mas você quer bonitinho. Alguns colocam aqui e não dá tempo para abotoar. Fica só seguro na ponta do cinto. Mas aí, não deu tempo você pular o cinto. E aí quando chega diante da polícia, já chega assim, mentindo de novo. Ô, seu polícia, eu estou tão atribulado. Uma pessoa para fazer isso tem que ser atribulado mesmo, né? Eu estou tão atribulado, rapaz, que eu saí, eu moro logo ali, ó, acabei de sair, eu acho que eu ia acabar me lembrando, mas estava com tanta pressa, porque a minha sogra está quase morrendo, meu pai está quase sendo sepultado, eu estou aqui na emergência, nem colocando o cinto. Talvez você não fala isso, mas a tentação de falar para não levar uma multa, você está entendendo? Essa tentação, mas você está consciente. Jesus não vai dizer, não, coitado, eu entendi que você estava com muita pressa. Ele não vai entender coisa nenhuma, ele não vai aceitar, porque se a gente tiver o hábito, tiver o propósito, é a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no seu veículo. Então a gente não coloca porque não quer. É transgressor da lei pecando contra Deus, segundo a Bíblia, certo? E a gente fala porque logo ali a gente não vai. Então assim, a tentação de dizer que tinha esquecido. E essas tentações, o inimigo trabalha em cima, como eu falei, em cima da fraqueza de cada pessoa, levando a gente a agir. Vamos supor, você já viu pessoas viver dizendo que viu fantasma, que viu não sei o que, não viu não sei o que. Pode observar que geralmente a pessoa medrosa vê mais vulto do que as pessoas incrédulas e corajosas. Por quê? Porque o diabo trabalha em cima da sua fraqueza. Conversa com um ateu. Conversa com um ateu e pergunta para um ateu se ele vê vulto em algum lugar. Ele não acredita nem em Deus, nem no diabo. Conversa com um ateu e pergunta. Quer desafiar? Encontrou um ateu? Pergunta para o ateu. Você já viu algum vulto? Já sentiu algum arrepio assim? Parecendo uma coisa estranha perto de você? Pergunta para o ateu se ele fica vendo coisa de noite na casa dele. Por quê? Ele não acredita nisso. E quanto mais você acredita nisso, é que você atrai coisa ruim. É igual aquela pessoa que fala muito palavrão. Atrai bastante outros que também falam, né? Então é o seguinte, o inimigo quer trabalhar em cima disso. O diabo então trabalhou em cima disso em Ananias e Safira. E eles perderam a vida. Então a nossa, mesmo sob influência maligna, a responsabilidade é pessoal. Pedro dá a entender pela Sagrada Escritura que Pedro foi influenciado quando Jesus disse que ia morrer. É claro que Satanás não gostaria que Jesus fosse crucificado, morresse de outra forma, não de crucificação. Então Pedro falou assim, não Jesus, isso não pode. Chamou Jesus à parte, tirou do meio dos apóstolos, falou, olha, não, tu não pode morrer, tu não vai morrer, isso não vai acontecer contigo. E Jesus disse para Pedro, para trás de mim, falando com Pedro, não foi com um demônio que usou a boca de Pedro, não. Pedro estava apenas influenciado, mas ele era consciente do que estava falando. Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só compreende as coisas humanas. Influência. Mas, vamos deixar
a outra parte para depois. O verso 4 nos ensina: cuidado com o que plantamos. O versículo 4 fala assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, porque formaste isso, esse desígnio no seu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. O versículo 5: Ananias, ouvindo essas palavras, morreu. Morreu por quê? Porque mentiu. Mentiu por quê? Porque deu lugar ao diabo. E foi, com certeza, uma morte dessa pelo próprio Deus, deve ter levado ele para outro lugar que a gente nem gosta de falar. Mas em Gálatas 6 e 7, vamos ver aqui o que é que aconteceu com este homem. Quem está entendendo diz amém. Diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia em sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Não te engane, outras versões falam: Deus não deixa ser escarnecido. Se você plantar coisa boa, é coisa boa que você vai colher. Mas se você plantar coisa ruim, é coisa ruim que você vai colher. Agora, olhando para a nossa própria vida, o que é que nós estamos plantando? Tem tanta coisa que acontece na nossa vida porque a gente plantou ruim. A gente perde a saúde porque tratou mal a própria vida. A gente perde o emprego porque plantou coisa ruim com seu comportamento. Tem gente que perde até os professores. Tem gente que perde a vida através de acidentes, né? Através de brigas em trânsito, acaba morrendo por causa de pessoas más que estão lá, mas porque a gente procedeu inconveniente, não de acordo com o Espírito. A gente perde pastor, perde patrão, perde o direito, a gente perde a cabeça, a gente perde tanta coisa por algo que antes disso que a gente perdeu, antes da gente perder, a gente plantou ruim. Perde-se casamento, perde namoro, perde-se noivado, por causa da semente ruim. Ele não está dizendo aqui que se você planta, você colhe. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você colhe o que se planta. Não está dizendo, não, plantou, colheu. Não, não é isso. Tem vezes que nem dá tempo de colher, tanto bom como ruim. Você vai conhecer gente aí que só fez coisa ruim, mas nessa vida ele não sofreu. Você vai encontrar, como diz Eclesiastes, pessoas que são justas e só sofreu na vida. Pessoas infiéis que teve tudo que desejou, certo? Então, é claro que não se conta só aqui, né? Ah, o que se faz aqui, aqui se paga. Isso também não é bíblico, como algumas pessoas fazem. Mas aqui o que o texto está dizendo é o seguinte: você vai colher o que você plantar. Se você plantar milho, é milho que você vai colher. Se você planta contenda, é isso que você vai acabar colhendo. Eles plantaram, que foi a mentira. E o pior, meus irmãos, é o seguinte: quem aqui já trabalhou na roça? Quem já trabalhou na roça? A gente geralmente colhe mais semente do que a quantidade que a gente planta. Você sabia disso? Quem planta milho sabe. Uma espiga de milho dá quantos grãos, mais ou menos? Alguém poderia, não sei se vocês já contaram, eu já contei, mas não me lembro mais. Mas deve passar de 200, eu acredito. Você planta lá 1 grão de milho e pode dar, nesse milho, geralmente o pé de milho é aproximadamente 2 a 3 espigas. Aí 200 grãos cada espiga. Você planta lá 1 grão de uva, imagina quantas uvas, enfim. Então o que aconteceu com eles? Eles mentiram, que aparentemente era uma coisa tão comum, só que diante de Deus, o que eles fizeram era algo muito grave. É tão grave que a Bíblia repete a palavra mentira por diversas vezes e maneiras. A Bíblia condena todo tipo de mentira, não apenas a verbal, mas a de comportamento também. O verso 9 nos ensina o perigo da conivência. O marido foi tentado
a fazer aquilo, a mulher poderia ter falado: não vamos fazer isso. Como é que a gente vai falar isso com o pastor da igreja? Como é que a gente vai combinar algo tão feio? Isso desagrada a Deus. Eles poderão saber por uma revelação de Deus alguma coisa. A mulher concordou com seu marido em mentir, os dois. E na hora que o Ananias morre, ela não estava, não sei onde ela estava. Quando ela chegou, ele já tinha sido levado já para a sepultura. E aí confirmou. Mas antes o texto fala que eles consertaram, combinaram. Quando a gente combina entre marido e mulher, pessoas, famílias, para fazer algo bom, irmãos, é maravilhoso. Mas quando é para fazer algo errado, isso se torna algo mais perigoso, porque um planta e o outro rega ainda o mal que alguém planejou. Ao invés de um ajudar a tirar, o outro sair do abismo, a gente dá um empurrão e cai junto. Dois cegos conduzindo um ao outro. O que acontece? Se um cair no buraco, o outro também cai. A conivência é sério tanto no reino de Deus como no reino dos homens. Por exemplo, se uma mulher tem um marido perigoso e que está guardando droga na casa dele, a polícia entra lá atrás dessas drogas e descobre que a mulher não entregou o marido, ou ajudou o marido a esconder, ou sabia onde estava e disse que não sabia, e o policial, o delegado, sei lá, sabe que ela foi conivente, ela não tocou naquilo, apenas concordou em esconder, em ocultar, ela também leva condenação sobre si, porque sabia e não denunciou. A Bíblia diz que é para nós não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, mas que é para a gente denunciar. O apóstolo Paulo fala, para a gente condenar essas práticas. Mas nós estamos vivendo num mundo tão relativista, num mundo que leva a gente a se conformar com o pecado, que a gente olha para o pecado e agora as músicas de muitos crentes é assim: nada contra. Como é que um cristão olha para algo que é pecaminoso e usa essa expressão? O que você está vendo? O que você acha que Deus vai sentir? Você olha para alguém, está fazendo coisa errada, ou vai falar com alguém e fala assim: rapaz, o que você está fazendo isso aí? Nada contra o que você está fazendo, mas, ou nada contra, e depois repreende a pessoa na sequência. As coisas erradas, elas precisam ser reprovadas. Mas o mundo que nós estamos vivendo assim, algo que a gente condenava, depois a gente começou a ficar calado, e agora a gente está começando a defender as mesmas práticas, e em alguns casos a gente até está incitando o outro a praticar a mesma coisa, que no começo da fé a gente reprovava. Isso é conivência comportamental. A gente tolerar. Não, você não tem que interferir na vida de pecado de todo mundo assim, porque tem que saber, pegar o cão pela orelha, já sabe, como diz a Bíblia, a metáfora, você levará a mordida. Mas internamente, se no caso de uma pregação da evangelização, é o nosso direito de reprovar as condutas dos homens. Pode ser marido com a esposa com o esposo, com os filhos. Eu estava uma vez pastoreando uma igreja e suspeitei que algumas pessoas estavam com certas práticas, que eram os filhos de um casal, e eu falei para eles assim: olha, como o pastor falei, olha, se eu descobrir que vocês estão encobrindo a fornicação dos filhos de vocês, vocês também vão ser disciplinados do mesmo jeito que os filhos tendo cargo na igreja. Isso é conivência com o pecado. Lembre-se, o que você plantar, é isso que você vai colher. Eu li uns 2 livros falando sobre questões familiar. Por exemplo, um deles é evangélico, o outro não. O não evangélico é chamado de psicologia familiar. E falando dessa área da sexualidade, tanto o escritor evangélico como o escritor não evangélico, para você ver como no mundo espiritual tudo tem um significado, e isso pode, se Deus não agir, se a gente não se arrepender, como isso pode comprometer. Presta bem atenção, não fique com medo. Alguns casais eu sei que não vigiaram
né? Eu estou falando no plural, e acabaram caindo antes de se casar. Mas os dois escritores falaram que os casais que fornicam, que aprontam antes do casamento, depois de casar não é aprontar, né? Que aprontam, a probabilidade de dar divórcio depois é maior do que aqueles que casam certinho. É o plantar e o colher. Deus não deixa passar batido. Algumas coisas, como eu disse, que acontecem com a gente agora, são consequência do que a gente fez no passado. Só que essas coisas a gente não fica contabilizando, a gente não fica escrevendo, a gente não fica anotando. Algumas delas a gente nem pede perdão para Deus, porque se tornaram coisas comuns no nosso dia a dia. É por isso que a gente tem que orar a Deus e fazer igualmente o salmista que disse: Deus, vê se há em mim um caminho mau, porque tem coisas que para a gente se tornou algo comum, mas para Deus continua cheirando mal, e a gente não sabe como é que o juízo de Deus vai se manifestar na vida de cada um de nós. Para que isso não aconteça, tem que haver em nós arrependimento do que fazemos e arrependimento daquilo que nós somos. Porque às vezes, não sei se você sabe, às vezes a gente se arrepende só do que a gente faz, mas a gente não se arrepende do que a gente é. O que é que a gente faz? Mentir. O que é que eu sou? Ou poderia ser mentiroso. O ato de mentir pode ser algo isolado. O ato de ser mentiroso já é algo permanente. Então a pessoa mentirosa, ela pede perdão quando ela mente, mas a mentira já está entraída nela. Basta ter alguma situação que ela mente para escapar da multa, para não apanhar do pai, da mãe, para não ter repreensão. Então já faz parte da natureza dela. Então enquanto a gente não ter a vida transformada, o novo nascimento, não governar o nosso interior, a gente vai viver mentindo por aí, quando tiver, entre aspas, necessidade de mentir. Esse casal morreu por causa disso. E a gente que já pastoreou algumas igrejas, a gente sabe o seguinte: se Deus fosse matar todas as pessoas que mentem na igreja, que mente, não sobraria muita gente em muitos lugares. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Não deis lugar ao diabo. Saiba disso. Quando mentir, é ao diabo que está dando lugar. Quando roubar, às vezes não rouba, mas furta. Quando assaltar, quando coisas do tipo acontecer, quem é que está sendo aplaudido? O adversário. Mas quando a gente se santifica, quando a gente jejuma, quando a gente ora, lê a Bíblia, vem à igreja, aprender aqui como vocês vieram nessa noite, você está dando lugar para Deus. Uma oportunidade que nós estamos tendo de sairmos libertos nessa noite deste mal que alcançou aqui este casal. Os fariseus foram chamados de filho do diabo por causa da mentira. Vós tem por vosso pai o diabo, ele é mentiroso desde o começo. Jesus, em outras palavras, está chamando os judeus que eram muito devotos daqueles dias de mentirosos, e por causa disso, eles eram filhos do diabo, e o diabo é o pai da mentira. Mas nós não podemos ser filho do diabo, nós somos filho de Deus, gerados pelo Espírito Santo, e fomos alcançados por Jesus Cristo. Uma das coisas que a gente, como pastor, faz bastante é visitar, mesmo não pastoreando, né? Sempre fiz esse tipo de serviço. É visitar pessoas, e a gente vê muitos problemas familiares. E uma das coisas que a gente consegue detectar nos problemas familiares, uma das coisas que a gente mais vê é mentira entre os casais. O marido que mente para a mulher que mente para o marido, o filho com o pai com o filho, e aquela coisa toda. E aí a mulher fala assim: pastor, eu não confio mais nele, pastor. Ele chegou aqui dizendo que estava vindo da igreja, ele estava no bar. Gastou o dinheiro todo no tigrinho e disse que gastou pagando a conta do carro, pastor. Então, é um problema sério que nós temos.
Não minta para a sua manicure, dizendo para ela que não teve o dinheiro de passar lá, simplesmente porque você não quer pagar aquela parcela que está atrasada. Não mente para o policial que esqueceu o cinto só por não levar multa. Fala para ele, verdadeiro é o Senhor que está cumprindo a lei. Gostei de ver, meus parabéns. É isso que a gente teria que falar para alguém que está passando a caneta, porque a gente está lavando o carro em cima da nossa calçada. Não, a gente tenta um jeito, faz a mãozinha assim, fala assim, e dá o documento do carro, já com 50 dentro do documento de carro. Quem gosta de enrolar os guardas, gosta de fazer isso, não todos, né? Já dá um dinheirinho ali com 50, o guarda já pega a leitura, chama a atenção e manda embora e fala, ó, nunca mais você faça isso, comprando. Um irmão meu, um dia desse, tomara que ele escute essa gravação depois, ele falou assim para mim, você pode passar meus pontos da minha carteira, que eu não posso levar pontos, não posso perder. Falou lá os motivos, né? Minha família é grande, então é mais fácil, eu tenho 9 depois de mim, para pai e mãe, depois mais 4. Então, e aí eu até te pago se for o caso, você transfere para a sua. Eu digo, não, a minha carteira virgem nunca levou esse negócio de ponto, não, aqui não. Fui pesquisar, dá até cadeia, isso é engano, isso é transgressão. Então, eu não transferi os pontos, não é crueldade, eu estaria sendo conivente, mentindo para a lei. Isso pode pegar até 1 ano ou mais de prisão. Falsidade ideológica se chama isso. Você não passou com o seu carro ali. Ou seja, você estava dirigindo o carro do José. O José que estava dirigindo. Mas aí você transfere dizendo que você que estava com o carro do José. Falsidade ideológica. E eu conheço algumas pessoas que vivem com esse negócio de passar ponto para a carteira dele e ganha dinheiro com isso para o outro não perder e não deixar de ser Uber, alguma coisa toda. Isso é o problema da mentira, é o mal em nós. Nós perdemos a sensibilidade de quando a gente pecar, a gente chorar, dobrar o joelho, dizer diante de Deus, Deus, me perdoa porque eu pequei. Senhor, tira de mim esse fingimento, essa hipocrisia, mentindo para as pessoas. Chego atrasado no emprego e falo que estava o trânsito. Na verdade, eu saí atrasado de casa e falo que foi o trânsito, que teve um acidente de moto na estrada. Muita gente faz isso, mas os olhos de Deus estão vendo todas as coisas. Sejamos verdadeiros, porque a espada de Jeová pode vir sobre nós, meus irmãos. Não brinque, porque o que a gente planta, a gente colhe. Já viu uma pessoa que é muito próspera na igreja? Geralmente são pessoas generosas. Você vê a pessoa na igreja que nunca tem nada na oferta, diz, não tem dinheiro para pagar as contas, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Pode observar que são pessoas que andam com a mão fechada, até para dar tchau, a mão é fechada, porque aquele que planta no reino de Deus, Deus prospera a sua vida e esse honra o nome do Senhor. Não podemos perder de vista, meus irmãos, como é que nós estamos vivendo diante de Deus. Que Deus me ajude, que Deus ajude a mim e a você, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus, eles estavam focados sobre nós, Ele está vendo todos os nossos passos, e não é com medo do castigo, é porque isso só de saber que Deus vai ficar tão triste com a gente, maquinar coisas, planejar coisas, para derrubar alguém, para mentir para alguém. Eu sei que todos nós temos fraqueza e temos debilidades. Só que no caso de Ananias e Safira, isso não é chamado de fraqueza, isso é transgressão. Coisas que se matuta, que pensa, que planeja, que julga, que analisa para fazer, isso é impiedade. O ímpio peca consciente, sabe que poderia evitar e não evita. Isso é impiedade. E essas pessoas, nem para dar conselho para o servo de Deus, serve, como diz a Bíblia, não vos tomais conselhos com os ímpios. Quem entendeu a palavra do Senhor, isso puxão de orelha de Jeová. Nós precisamos muito da graça do Espírito Santo, porque tentação para levar a gente a errar contra Deus, mas a Bíblia diz que não veio tentação alguma que não fosse humana. E com essa tentação que vem, Deus nos dá graça para que a gente
não venha a ser tentado além do que podemos. Nenhuma tentação é mais forte do que nós. E Deus ainda nos dá graça para que a gente possa escapar. Tentação humana, segundo Paulo fala aos Coríntios, é o seguinte: não veio tentação alguma que não seja comum aos seres humanos. Essa é a tradução. Não é que não tenha tentação espiritual. Existe tentação espiritual. Mas o que Paulo está falando lá, independente se é espiritual ou não, ele está dizendo o seguinte: não veio tentação alguma que não fosse comum aos seres humanos. Então, qualquer tentação que venha para mim, eu não sou o único que foi focado para ser tentado. Todo mundo aqui conseguiu, mas não consegui, porque a minha é maior do que todo mundo. Não, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a sua tentação, tem um monte de gente passando pelo que você está passando, e vencendo o que você está passando aí. Então, com a tentação, Deus envia o escape. Não deis lugar ao diabo, mas glorifique a Deus. Fique de pé, glorificando ao Senhor Jesus. Ele poderia ter evitado a morte dele e da esposa. Como é que está seu casamento? Será que não está morrendo por causa de algumas coisas assim? Como é que está seu emprego? Será que não está ruindo? Como é que está sua vida financeira? Será que não está ruindo por causa da mentira para obter lucro? Como é que está a nossa vida? Será que não está perdendo a família por causa que a família percebeu que é um pai mentiroso, uma mãe mentirosa? Como é que a gente está? Será que as pessoas evitam a nossa amizade porque sabem que a gente não é verdadeiro? Tem pessoas que falam assim: ninguém quer amizade comigo. Eu sei que às vezes o temperamento não ajuda muito, mas tem pessoas que o seu comportamento não verdadeiro faz com que as pessoas afastem. Então a gente perde muita coisa. Nós precisamos mesmo ser libertos por Deus de todo tipo de mal que prejudica a nossa fé e nos afasta do corpo, e fora do corpo a gente morre. Vamos nos unir, vamos ser vencedor. Eu, pastor, fui ameaçado, disseram que ia me matar, disseram que ia me perseguir. Entrega nas mãos de Deus, morra falando a verdade, fale a verdade, seja verdadeiro. Com certeza está servindo para mim essa palavra nessa noite. Santo Deus e Pai, obrigado por tudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser verdadeiro, para que a gente não venha morrer, não venha perder bens financeiros, bens espirituais, família, casamento. Senhor, nos ajuda. Não permita que venhamos cair nos laços do inimigo, que fica aplaudindo quando a gente cai em certas coisas ciladas. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é mal. Vê-se aí em nós um caminho mau, como diz o salmista, e nos livra do caminho perverso. Nos ajuda a ser cheio do Teu Espírito, da Tua graça e força, para que possamos vencer o mundo, vencer a carne e vencer a Satanás. Esteja com a Tua igreja, Senhor, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Tem ceia para dar para os irmãos? Tem ceia? Não sei. Tem alguns irmãos que não tomaram ceia. Minha sogra mesmo e minha esposa não tomou, não puderam vir sábado nem domingo. Depois puder passar a ceia para elas, por favor. Amanhã culto de teologia, amanhã os irmãos não faltam, às 19 horas. Sexta-feira, culto de libertação. Vai ser uma bênção, vai estar pregando nossa irmã Ilma na sexta-feira. Venham, não perca, traga as pessoas, enfim, e os trabalhos da igreja se seguem. Isso, amanhã à tarde, às 2 horas? 2 horas amanhã, oração. Quem puder estar aqui amanhã, quem puder vir, venha. A irmã Vânia pede oração. Ela está com dor no rim, parece. Vamos orar por ela. Quantos mais precisam de oração? Oremos uns pelos outros. Nosso pastor não deu tempo de estar vindo, pediu para que a gente trouxe essa palavra. E os irmãos, oremos por ele, por sua família, pelos obreiros, por toda a igreja. Porque o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas. Deus abençoe as pessoas que estão cooperando conosco, nos visitando da noite.
nós vamos fazer a oração final, em nome do Senhor Jesus. E domingo nós temos o culto de missões. Vai estar o presbítero Gilberto e a sua filha Glória cantando. E vamos ter evangelismo depois do ensaio da mocidade, aqui no fundo da igreja, na frente da casa do evangelista Hugo, no domingo à tarde, nesse final de semana. Aí quem puder ir lá, vai ter uma sombrinha lá para você, talvez não ficar queimando no sol. Vai ser depois do ensaio, acho que uma e meia, mais ou menos, 1h30, 2 horas, domingo que vem. Feche seus olhos. Senhor Deus, está aqui esse pedido de oração, Senhor. Tu sabe que a tua filha está passando este mal no seu corpo. Tu que conhece todas as coisas. Manda este mal embora agora. Essa enfermidade ir embora agora, em nome de Jesus. Repreenda, ó Deus, se tiver com influência maligna. Repreenda, não importa a origem, Senhor. Guarda a tua igreja que também está indo para casa agora. Cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada obreiro. Abençoa também o teu servo, o pastor Zé, o pastor dessa igreja, juntamente com a sua família. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa cercá-la, proteger e dando cada dia a direção do teu Espírito, como sempre tem dado. Deus, agora a tua igreja que vai voltar para casa, não permita que nenhum mal venha atingir, guardando os lares, que eles possam encontrar a sua casa em perfeito estado, assim como deixaram quando saíram. Senhor Deus, abençoa o veículo, a bicicleta, abençoe a moto. Ó Deus, teus filhos que estão conduzindo esses veículos, manifesta tua graça sobre cada família. Ó Deus, que o Senhor que salva, o Senhor que liberta, que o Senhor cura, estenda as tuas mãos maravilhosas, nos ajudando a vencer toda tempestade, confirmando sobre nós a tua palavra pregada e nos libertando de todo mal, principalmente a mentira, que muitas vezes somos tentados. Não permita que isso venha nos dominar, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, eu quero perguntar: tem alguém entre nós, eu não conheço todos que aqui estão, alguém entre nós que está afastado, ou ainda não aceitou Jesus e deseja reconciliar com Jesus, ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tiver alguém, levanta uma das suas mãos, alguém que queira reconciliar ou aceitar Jesus. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de se entregar a Jesus, a aceitar Cristo, aceitando a sua palavra, se rendendo a Ele? Não tem? Que Deus possa lhe dar mais uma oportunidade, caso tenha. Estende então suas mãos bem altas. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Até sexta-feira. Bênção.